Olá irmãos, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma aula de nossa EBD e o tema que vamos tratar hoje é predestinação. Então, antes de iniciarmos a aula, vamos orar para que Deus possa abençoar, para que possamos entender a palavra que Ele deixou, nos revelou. Pai, obrigado por mais esse dia que podemos estudar a Tua Santa Palavra, meditar na Tua Santa Palavra, para que possamos ser capacitados, Pai. Capacitados para fazer a Tua vontade, Te adorar, Te louvar, Te glorificar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Então hoje trataremos sobre predestinação. Predestinação é um tema que tem um pouco de controvérsias, né? Um tema um pouquinho difícil de entender, porque muitos teólogos acabam distorcendo esse tema. Então vamos tentar esgotar todas as nossas dúvidas a respeito da predestinação, tá ok? Então vamos lá. O texto que será a nossa base é Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos ver no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra que foi traduzida com predestinação. Então a palavra no original é o erumen, no grego, que literalmente significa predestinou. Então essa é a tradução exata dessa palavra erumen. No português, predestinar é um verbo bitransitivo. Então, destinar de maneira antecipada. Fazer com que algo ou alguém tenha uma finalidade específica. Selecionar alguém para um objetivo determinado. Então veja que no português é bem claro o que significa predestinação. Mas para entender a predestinação, vamos estudar alguns pontos que vão nos levar a elucidar o que significa ser predestinado. Primeiro ponto. O texto que vamos estudar aqui é Romanos capítulo 11, do versículo 34 e 35. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Então, nós somos possuidores de uma mente finita. Mas Deus tem uma mente infinita. Nunca poderemos compreender como Deus pensa e age, porque Ele é um ser infinito, possuidor de um pensamento infinito. Nós somos finitos. Então é impossível você entender plenamente Deus. Entender completamente como Deus é, como Deus pensa e como Deus age. Por isso que é um pouquinho difícil compreender a predestinação. Ok? Mas como é aparentemente difícil, né? É aparentemente difícil, mas se a gente se esforçar, a gente acaba entendendo o que é a predestinação. Lembrando que nunca nós entenderemos por completo a mente de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus, antes de realizar toda a criação, antes de criar tudo, o que Deus fez antes de propriamente criar, materializar tudo que existe hoje? Deus tinha um plano. Né? Então Deus já havia planejado tudo. Como um arquiteto perfeito e cuidadoso. Deus não criou tudo e depois planejou o que iria executar com sua criação, mas antes pensou no plano perfeito de Deus e depois criou tudo. Nisso entra também a escolha dos indivíduos que fariam parte do perfeito plano de Deus. Deus é onisciente. Ele já sabia que o mal iria operar. Então ele já sabia da rebeldia de Satanás. Ele já sabia que o homem também ia se rebelar contra ele. Então, antes dele criar tudo,
ele já tinha um plano. O plano do quê? Da salvação. O plano para retirar o mal do mundo. E dentro desse plano ele já tinha escolhido os que seriam salvos. Os homens e mulheres que seriam salvos por ele. Então, nada surpreende a Deus. Deus não foi surpreendido com a rebelião de Satanás no céu, 1/3 dos anjos que caíram, e também não foi surpreendido com a rebelião do homem. Então já estava tudo planejado. Tudo estava planejado. E como ele já sabia que os homens se rebelariam contra ele, ele já também havia escolhido os que seriam salvos. Ok? Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, somos adotados como filhos por Jesus Cristo e somos adotados como filhos adultos. O que é um filho adulto? Na tradição lá de Israel, o filho adulto, quando ele atingia a maioridade, ele tinha direito a todas as promessas vindo do seu pai. Então, quando a gente é adotado, como filhos adultos, temos direitos a todas as promessas que Deus fez por nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, vamos estudar o que é essa palavra beneplácito. É um substantivo masculino. É uma expressão de consentimento, abonação, concordância, aquiescência, aprovação régia, de autoridade, de instância superior, mediante um despacho. Então, o beneplácito de sua vontade, a vontade de quem? De Deus. Então, por quem nos predestinou? Deus. Por quê? Pela vontade dele. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, predestinados para quê? Para um propósito. E qual o propósito? A vontade de Deus, o conselho da sua vontade. Efésios 1, do versículo 9 ao 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Então, descobrindo o quê? O mistério. Havia um mistério da sua vontade. Ele descobriu esse mistério para a gente. Ele mostrou para a gente. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então Deus planejou tudo. Para quê? Para convergir em Cristo. Então fomos predestinados para quê? Para convergir em Cristo. Tudo. Não se engane achando que Cristo foi a segunda opção de Deus. Tá ok? Cristo não foi a segunda opção de Deus. Não. Cristo é a única opção de Deus. Só Cristo tem um nome que está acima de todos os nomes. Só Cristo tem todo o poder no céu, na terra e debaixo dela. Só Cristo pode satisfazer totalmente o homem. Só Cristo pode consertar esse mundo caído. Só Cristo pode perdoar os pecados. Só Cristo pode regenerar o homem caído. Só Cristo pode curar o homem. Só Cristo tem a salvação. Tudo é Cristo. Sempre foi e sempre será assim. Então Cristo não foi a segunda opção de Deus. Cristo é a primeira opção de Deus. Foi isso que ele planejou. Ok? Então 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 11:33. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, propósito de Deus, Cristo. Propósito de Deus, a sua própria glória. Então, fomos predestinados para convergirmos em Cristo e para a glória de Deus. Ok?
2 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, antes dos séculos, antes de tudo. Mais uma vez é citado que o plano de Deus é perfeito, ordenado e pensado antes de criar tudo que existe. Tá? Então, esse é o propósito da predestinação. Então, entendemos agora como funciona a mente de Deus. Então vamos para o segundo ponto. Decreto de Deus. Okay? Um dos atributos de Deus é a soberania. Ele é soberano. A vontade dele é feita. Soberanamente. Não existe outro que divide com ele a vontade do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Não existe. É ele, soberano. Um rei. Um único rei soberano. O Todo-Poderoso. E dentro desse atributo, a teologia classifica 3 vontades. São as vontades decretória, prescritiva e permissiva. São 3 vontades. Então, o que a Bíblia quer dizer quando fala da vontade de Deus? Deus sempre impõe a sua vontade? Pode a vontade de Deus ser resistida ou frustrada? Então vamos ler um texto. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, quando Deus tem um propósito, ninguém consegue impedir, ninguém consegue se opor. Daniel 4,35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Então, ninguém pode segurar a mão de Deus e falar, o que você está fazendo? Possível. Não tem como. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Então Deus faz apenas o que agrada a Ele. Porque Ele é santo, justo e perfeito. 1 Timóteo 2,4. Quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o que Deus quer. Entendeu? Segundo Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, como a gente pode reconciliar essas declarações, esses versículos, se são aparentemente contraditórios? Porque aqui diz que a vontade dele que é feita. Ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Aqui diz que ele faz tudo o que lhe agrada, mas acontece muita coisa aqui na terra que não agrada a ele. O homem faz muitas coisas. Então, como podemos reconciliar essas duas declarações aparentemente contraditórias? Uma resposta é encontrada na distinção entre a vontade preceptiva de Deus e a sua vontade decretiva. Então vamos estudar Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 21 e 23. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, essa é a vontade preceptiva de Deus, isto é, sua vontade de preceito ou ordem. Ela é o que Deus diz que deveria acontecer. Então Deus diz que ele deveria liberar o seu povo, mas o próprio Deus endureceu para que ele não deixasse. Então essa é a vontade preceptiva. É o que deveria ser, mas não acontece. Mas dentro da vontade de Deus. Outros fazem referência a isso como a vontade revelada de Deus, como a sua vontade moral. Então a vontade moral de Deus é que o homem não peque, mas o homem peca.
Então, essa é a vontade preceptiva, a vontade revelada, a vontade moral de Deus. Não peques, mas o homem peca. Não matarás, mas o homem mata. Então, a vontade preceptiva, a vontade revelada de Deus. Aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. Ok? Então, mas Deus também diz que endurecerá o coração de Faraó, de sorte que Faraó recusará a ordem de deixar o povo ir. Essa é a vontade decretiva de Deus, ou seja, sua vontade de decreto ou propósito. Então, a vontade decretiva de Deus, ele foi lá, endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não liberasse o povo. Então ele decretou isso, decretiva, tá? Com um propósito, que ele fosse glorificado. O que Deus tem ordenado acontecerá. Ele é também conhecida como a sua vontade oculta, a vontade soberana, a vontade eficiente. Assim, a vontade decretiva de Deus refere-se ao secreto, tudo que engloba seu divino propósito de acordo com o que ele predestinou. Seja o que for que venha a acontecer. Sua vontade preceptiva refere-se a ordens e proibições na Escritura. Então, ele tem ordens e proibições, que são a sua vontade. E a vontade decretiva é o que acontece, o secreto. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, Deus permite que o homem cometa todo tipo de maldade. Porque o homem não quer Deus, ele quer o mal, as trevas, mas depois é o próprio Deus que os recompensa. Então, a vontade permissiva, Deus permite que certos males aconteçam. Então, são essas três vontades de Deus, decretiva, preceptiva e permissiva. Ok? Então, agora que nós entendemos a vontade de Deus, vamos para o próximo texto. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós não devemos nos preocupar, os salvos cristãos, com os males que são causados pelos ímpios, porque é permissão de Deus. Então, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tem um propósito de Deus. A gente pode não entender, né? A gente pode não entender uma maldade que um ímpio faz com outra pessoa, com uma criança, com uma mulher, ou contra o próprio outro homem. Mas tudo será convertido para o bem dos filhos de Deus. Então, como a gente pode entender isso? Deus permitiu que Cristo fosse açoitado, que fosse agredido, desfigurado, rejeitado, cuspiram na cara dele. Mas esse mal tinha um propósito. Então Deus permitiu que fizessem tudo isso com seu próprio filho, mas o propósito disso é trazer a salvação para toda a raça humana, para todo aquele que crê. Então todo mal tem um propósito, todo mal contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil entender, porque a mente do Senhor os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos deles são mais altos. A gente nunca vai entender 100% a Deus. Não adianta tentar explicar tudo o que acontece nesse mundo. A gente nunca vai explicar. Mas tem um propósito. Está dentro da vontade de Deus. Jó capítulo 22, versículo 28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, aqui vemos o princípio de um decreto, a execução de um projeto, de um plano determinado. Quando Deus decretou seu plano, nada o pode frustrar. Tá? Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então aqui Daniel está fazendo a profecia com relação ao anticristo. Então,
Vontade decretada de Deus. Deus decretou que isso vai acontecer. Que ele vai blasfemar contra Deus. Vai fazer coisas horríveis, espantosas. Será próspero. Até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Lucas 22, 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então foi determinado que Cristo fosse traído. Está aqui, está determinado. Vontade decretiva. Deus decretou que isso ia acontecer. Mas ai daquele homem por quem é traído. Veja que Deus decretou que Judas ia trair o Senhor Jesus. Mas ai do homem por quem é traído, porque Judas quis fazer isso. Ele assumiu o risco, ele quis fazer. Atos 2:23. O Senhor Jesus Cristo fez apenas o que o Deus Pai havia já decretado em sua palavra. Veja que Cristo fez o quê? O que ele queria? Não, o que a palavra de Deus determinou, decretou. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então veja, foi determinado. A presciência de Deus. Já havia sido planejado, escrito o que seria feito com Cristo. Antes de Deus criar todo mundo. Antes de existir qualquer coisa, qualquer criatura. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já haviam determinado, decretado. Presciência, eles já sabiam. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com o gentio e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de se fazer. Então veja, que Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e os povos de Israel, eles fizeram o quê? O que havia determinado que se havia de se fazer. Nada está fora do controle de Deus. Tudo já está determinado o que vai acontecer. Ok? Então, terceiro ponto, presciência de Deus. Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Veja, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então fomos eleitos antes da fundação do mundo. Antes. Então, já sabia que Cristo morreria pelo homem. Já sabia quem seriam os eleitos. Já havia escolhido os salvos. E depois ele criou tudo. Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nada do que o homem faria poderia determinar que seriam escolhidos. Veja. Se foi antes da criação do mundo, antes do homem existir, antes de Adão existir, antes de qualquer coisa existir, ele já escolheu os que seriam salvos. Então, o homem já tinha feito alguma coisa para ser eleito? Não. Não havia feito nada. Então, se o homem também não fez nada para ser eleito, ele também não poderia fazer nada para mudar a escolha de Deus. Ele pode segurar a mão de Deus e falar, não, esse aqui você não vai escolher e você vai? Não. Então, nada do que o homem faça pode mudar a escolha dos eleitos de Deus. Então, entenda, absolutamente nada surpreende a Deus. Nada. Absolutamente nada. Romanos capítulo 9, versículos 11 ao 13. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem
tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ele, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então Paulo está falando aqui da escolha de Jacó, né? E Deus excluiu Esaú. Então, Jacó não era o primogênito. Na tradição do povo judeu, o primogênito precede a todos. Então, as bênçãos do pai de Jacó teria que passar para Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. E olha aqui, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, não tendo eles ainda nascido, Deus escolheu Jacó. Por quê? Porque ele quis. Jacó não era melhor que Esaú em nada. Muito pelo contrário, depois a gente lendo tudo que Jacó fez de errado, a gente até estranha. Mas tinha um propósito de Deus. Jacó, que se tornou Israel. Vontade dele. Pela vontade dele, ele escolheu Jacó. Por quê? Porque ele quis. Simples assim. Romanos 9, 14 e 18. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecei-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadeces de quem quer, endurece a quem quer. Então veja aqui Paulo usando o exemplo de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para ele não liberar o povo de Israel. E nisso Deus mandou as pragas. E para que ele fez isso? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tinha um propósito. Todo o tempo que Israel passou em escravidão tinha um propósito. As 10 pragas tinham um propósito. Qual era o propósito? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, hoje, a gente lendo esse livro de Romanos, a gente entende esse propósito. Mas e o povo que ficou lá 400 anos sofrendo, entendeu o propósito? Não. Nós entendemos. Porque Deus revelou isso pra gente, o propósito dele. E tudo é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Lucas capítulo 19, do versículo 39 ao 40. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então Deus não precisa do homem. Mesmo que todos deem as costas para ele, seu nome será sempre anunciado a toda a terra. Então não importa se o homem concorda ou não concorda com Deus. Se o homem concorda ou não concorda com a sua palavra. Isso não importa. Porque o nome dele será anunciado a toda a terra. Independente do homem concordar ou não. Deus não precisa. Ele ama o homem, mas ele não precisa do homem para nada. Aqui Jesus Cristo é claro. As próprias pedras clamarão. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que agora quando a gente lê esse versículo, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja como fica mais claro quando a gente lê esse versículo agora, porque a gente entendeu o propósito. Efésios 1:11. Nele digo
que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, vai clareando. Então, fomos determinados antecipadamente. Para quê? Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Para adorarmos e anunciarmos o nome de Deus para todo mundo. Veja como vai clareando. Vai clareando, a gente vai entendendo o que significa essa predestinação. Quando a gente entende como Deus agiu e qual é o propósito. Então, mais uma vez, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o propósito é ser igual a Cristo, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo é o primogênito de todas as coisas, mas entre muitos irmãos, muitos serão iguais a ele. 1 Coríntios 2:7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, aqui Deus mostra a finalidade da predestinação, ou objetivo, visado àqueles que Deus elegeu para si mesmo. Não fomos predestinados para a fé, para crer, para aceitar a Cristo. Fomos predestinados para a glória, para a filiação e herança. Veja para que você foi predestinado. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, veja como o plano de Deus é traçado perfeitamente, etapas perfeitas, sequências perfeitas. Então, após ele predestinar, ele escolheu, quero esse e aquele. Ou seja, escolher antes da fundação do mundo, Deus nos chamou para quê? Para si mesmo. Veja que Deus chama. Então Deus cuida de cada detalhe do seu plano. Não será deixado de lado. Né? Nada será deixado de lado. Pois seu plano é perfeito e será cumprido. Deus conduz cada eleito para si mesmo. Ele chama, eu escolhi você, vem. E o homem se converte para Deus. É a graça irresistível. O homem não consegue resistir quando Deus chama. É Deus que reconcilia o homem com ele mesmo. O homem não escolhe nada. Quando é liberado para o homem escolher, ele escolhe as trevas, não a luz. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Então aqui, veja que o que eu acabei de falar tem um respaldo bíblico. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, aqui Jesus falando, diz, ninguém vai vir a mim se o Pai que me enviou aqui não o trouxer a mim. Então, ele predestinou e chamou, e entregou nas mãos de Cristo para que ninguém de lá seja arrebatado. Tá? Eu ressuscitarei no último dia. Isso cai naquele grande problema que a humanidade tem aqui. Infelizmente, Deus não predestinou a todos. Né? Apenas alguns. E apenas esse que Deus elegeu serão enviados para Jesus Cristo. Então, os que Deus elegeu, escolheu, predestinou, ele entregará na mão de Cristo. Então, lembre, nada que o homem faça pode mudar o que Deus já decidiu. Tá? Mas como não sabemos quem são os eleitos, devemos sempre orar por todos. Então, não caia naquele pensamento humano. A mente humana ela é muito pequena, né? ela é finita. Então, bom, se já Deus já salvou os que estão determinados, eu não preciso orar por ninguém. Não, muito pelo contrário. Você tem que orar por todos, porque você não sabe quem é o salvo. Então, ore por todos. Ok? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, quando nos submetemos à vontade do Pai e crescemos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, então para que serve essa IBD? Para que nós cresçamos na graça
e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós crescemos na graça e no conhecimento? Estudando a palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, você não cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você vai conhecer a Cristo se você não estuda a palavra revelada? A palavra revela o quê? Cristo. Então, através do estudo da palavra de Deus, mais confirmaremos a nossa eleição e menos tropeçaremos. Quanto mais você alimentar o seu espírito com estudo da palavra, oração, jejuns, mais o seu espírito vai sobrepujar a tua carne. Porque o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Quem vai vencer? Quem você alimenta mais. Quem você está alimentando mais durante todo o seu dia? E eu não falo isso só no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, feriado. Quem você está alimentando mais? É quem vai prevalecer. Então, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, pensando dessa maneira, que os eleitos já foram escolhidos por Deus, os não eleitos que não podem por si só se voltarem para Deus, porque para o homem isso é impossível, não tem responsabilidade nenhuma para com Deus. Então, pensando nisso, o homem que não é predestinado, ele não é escolhido por Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma para com Deus? Tem. Tem porque ele tem a opção da escolha, mas ele não quer a Deus. Ele não quer Deus. Vamos ler João capítulo 3, do 16 ao 21. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira vinda de Cristo não foi para condenar, foi para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Presta atenção nisso. Então, a luz veio ao mundo. E o que o homem preferiu? As trevas, deliberadamente. Deus permitiu que o homem escolhesse o que ele quisesse. Você quer as trevas? Fique com elas. Então, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem vem para a luz? Quem tem o Espírito Santo. Quem Deus chamou, depositou o Espírito Santo nele. Ele vem, porque as obras são feitas em Deus. Então veja que o homem deliberadamente escolhe o quê? As trevas. Ele gosta. Ele deu as costas para Deus deliberadamente. Ele é responsável pela sua própria condenação. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se manifestou para o homem. Está aqui. O homem ele, deliberadamente não quer a Deus. Mas Deus se manifestou para ele, se mostrou para ele. Porque só as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui Deus está dizendo o quê? Que tudo está aberto para o homem. Para que o homem seja indesculpável. O homem está indesculpável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, pega uma palestra de qualquer pessoa que não é cristã, que queira explicar como o homem pensa e como o homem deve agir. São loucos. Tudo que eles falam é contra a palavra. Hoje todo mundo é contra a família. Hoje todo mundo é contra o relacionamento heterossexual. É bonito ser homossexual. Entendeu? Casais homossexuais adotando crianças. Então eles são contra a palavra de Deus. São contra. Né? O relacionamento de pessoas adultas com crianças. A pedofilia, que é crime. Eles querem descriminalizar, dizer que é normal uma criança de 5, 6 anos se relacionar com um adulto de 30, de 40 anos. Então, tornaram-se loucos. O aborto. Então, dizer que a criança no ventre da mãe é uma extensão do corpo da mãe é mentira. Não é uma vida. É uma vida. Tanto é que quando a mulher tem um problema do aborto, ela tem que tomar o remédio, é o mesmo remédio que se dá quando a pessoa faz o transplante, porque é um corpo estranho que o corpo quer repelir. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus corruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível. Né? Adoram homens. Fazem imagem de homens. De aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, às vontades de seu Deus falou, é isso que vocês querem? Fiquem com o que vocês querem. A imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tá? Então o homem, ele é completamente responsável por suas escolhas, porque Deus permitiu que ele escolhesse. E ele escolheu o quê? As trevas. Mas Deus predestinou alguns para que eles reconciliassem esses homens com ele mesmo. Então ele chama o homem. O homem que ele não chama, o homem dá as costas para ele. Então, você não teve sorte, você não é obra do acaso, nada nesse mundo está à deriva, ok? Tudo é controlado e dirigido, tudo conformado à vontade de Deus. Então essa é a predestinação. Deus já sabia que todos cairiam. Ele sabia. Então ele escolheu alguns. Para quê? Por um propósito. Qual o propósito? Que o nome dele fosse anunciado a todo mundo. Por quem? Por nós, os escolhidos, os salvos. Então você não teve sorte, você não é obra do acaso, a sua predestinação, a sua eleição, ela é o propósito de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Então alguns foram predestinados para isso. Somos melhores dos que os que não foram predestinados? Não, somos iguais. Mas Deus quis que o nome dele fosse anunciado, que ele fosse glorificado com a predestinação. Então isso é a predestinação. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro, ok? E que então é o livre-arbítrio. Então que Deus. Tem uma pergunta aqui, a minha esposa está vendo, o livre-arbítrio. Veja bem, o livre-arbítrio é uma questão delicada de explicar. Por quê? Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Sim. Eles podiam escolher pecar e não pecar. Eles tinham um corpo perfeito. Eles escolheram comer o fruto. Pecar. Pecaram. A partir do momento que você peca, o que acontece? O homem, ele não tem mais o poder de não pecar. Ele não consegue escolher não pecar. Deus permite que ele peca, mas ele é escravo. E quando você é escravo, diz o quê? A sua vontade, ela é entregue na mão do seu Senhor. Então você não tem mais uma vontade própria. Você vai pecar porque o pecado te escravizou. Então é difícil dizer que o homem caído tem o livre-arbítrio. Deus permite que ele peque, mas ele não tem mais a condição de escolher não pecar. Quando você é salvo, você é cristão, você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá ok? E você passa a poder escolher em pecar ou não pecar. Mas
a palavra diz que você agora, o seu Senhor é Deus, você é servo. Só que a palavra correta lá é escravo do Senhor. O escravo faz a vontade do seu Senhor. Então você faz a vontade de Deus. Então veja que o livre-arbítrio, ele não é uma coisa assim definitiva. É uma coisa, não, eu tenho livre-arbítrio. Depende. Adão e Eva tinham. Eles poderiam escolher entre o bem, entre pecar e não pecar. O homem caído, ele é escravo do pecado. O homem salvo é escravo do Senhor. Então, você tem que fazer a vontade sempre de outro. Então, o livre-arbítrio ele é complicado de explicar por causa disso. Porque Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. O homem caído já não tem. Ele não consegue não pecar. O homem salvo, ele é liberado um pouquinho de livre-arbítrio porque você pode escolher entre não pecar e não pecar. Você tem essa condição. Entendeu? Mas o caído é escravo do pecado, o salvo é escravo do Senhor. E o escravo faz a vontade do seu Senhor. Tá ok? Espero que tenha ficado claro sobre livre-arbítrio, mas não era o nosso estudo aqui. Nosso estudo aqui é predestinação. É Deus escolhendo quem vai ser salvo. Não é o homem escolhendo se será salvo. Então, não é livre-arbítrio, é predestinação. É a vontade de Deus. Tá ok? Então, obrigado. Deus abençoe a todos.